Olá! No MPTV de hoje vamos falar sobre municipalização do trânsito. Meu entrevistado é o promotor de justiça titular da comarca de Santa Luzia do Paruá, Agamenon de Jesus Azevedo. Olá, promotor. Olá. O Código de Trânsito Brasileiro ressalta a obrigatoriedade da gestão municipal do trânsito. Isso inclui planejamento, operação e fiscalização do trânsito, além de outras competências. Quais são as vantagens de municipalizar o trânsito? Certo. As vantagens é que o município ele pode exercer plenamente as suas atividades, como você disse, previstas no nosso Código de Trânsito há mais de 20 anos. Entre elas, fazer todo esse trabalho de coordenar, organizar, fazer o que a gente chama a parte de fiscalizar, né, o trânsito, que é um dos objetivos fins, mas para que ele chegue até o ponto de fiscalizar, ter agente de trânsito, né, de preferência concursado, desempenhando essas atividades, é preciso que antes ele formalize, né, essa integração ao sistema nacional. E aí tem que criar leis municipais específicas sobre isso, criando um órgão de trânsito, departamento de trânsito, criando a JARE, né, que é a Junta de Recursos. E aí, posteriormente, nós temos a fase de engenharia de trânsito, que é toda aquela parte de sinalização horizontal, vertical. E por fim, né, após isso, e depois que ele já estiver realmente integrado ao sistema nacional, é que ele vai poder exercer efetivamente essa fiscalização. Então, quando o município fiscaliza, ele faz com que haja uma mudança da realidade do trânsito local, né? Porque nós sabemos que a maioria dos municípios do Maranhão, hoje apenas 52 dos 217, ou seja, um número bem pequeno. Justamente isso que eu já ia lhe perguntar. É lei, né? Mas muitos municípios ainda não estão cumprindo. Qual é a realidade, qual o panorama dessa situação no trânsito? Então nós temos aproximadamente 75% dos municípios ainda não integrados ao sistema nacional. Os municípios maiores, que têm a maior frota de veículos, esses já estão, algum deles já há um certo tempo, mas inclusive esses que já estão, desses 52 que a gente falou, inclusive alguns não estão desempenhando efetivamente as suas atribuições. Então o papel do Ministério Público é justamente sensibilizar esses gestores, né, para que eles realmente cumpram o seu dever legal e venham a implementar todas as políticas públicas, né, voltadas para o trânsito, que isso vai ter reflexo direto na questão da saúde, né? Por quê? Porque hoje a quantidade de acidentes de trânsito no Brasil é muito elevada. O Brasil hoje ocupa a 4ª posição mundial em acidente de trânsito, então são em média 60 mil pessoas por ano que se perdem a vida. Aqui no Maranhão, aproximadamente 1.500, 1.600. Então isso gera um custo muito alto para o país. Custa aproximadamente de 40 bilhões por ano. Né? Esse é o custo mínimo de pessoas que perdem a vida, que ficam sequeladas. E qual é o cronograma do Ministério Público e parceiros nesse processo de conscientização? Alguns órgãos se uniram, então nós temos hoje uma campanha interinstitucional, que é Todos, né, pela Vida no Trânsito. Essa campanha interinstitucional, que reúne membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, Poder Legislativo, né, Executivo, representantes do Governo do Estado, DETRAN, são parceiros, Polícia Rodoviária. Então essa campanha, né, Todos pela Vida no Trânsito, a preferência é pela vida, nós já fizemos um grande evento aqui em São Luís, em novembro do ano passado. Vamos realizar agora, 1º de março, um evento lá na região Tocantina, que vai ser lá na sede das Promotorias de Justiça de Imperatriz. Já convidamos todos os prefeitos e gestores daquela região toda, inclusive Buriticupu, de Carolina, Amarante, toda aquela região ali vai ser convidada, com algumas autoridades. Então, o nosso objetivo é fazer com que os gestores realmente cumpram, né, o seu papel e venham exercer essa fiscalização para que a gente mude essa situação de caos no trânsito do Maranhão, né? Porque hoje, se nós formos observar, a frota do Maranhão aproximadamente 1.600.000 veículos e 60% são motocicletas, veículos de 2 rodas. E 75% dos acidentes de trânsito aqui no Maranhão tem uma motocicleta envolvida. Então nós temos um crescimento muito grande desse tipo de veículos e não temos uma fiscalização, não temos um controle. Então tudo que não há controle, que não há, né, o cumprimento das normas, a gente sabe que a tendência, né, cada vez mais pessoas sem habilitação, sem usar equipamentos, conduzindo veículos e se envolvendo em acidentes graves. Promotor, uma das
podemos dizer assim, uma das alegações dos gestores é que eles não têm condições de municipalizar o trânsito porque o município é muito pequeno. Mas o Código de Trânsito não prevê isso, né? Ele diz que todos os municípios, independente de muitos ou poucos habitantes, têm que municipalizar, né? Isso, é uma obrigação legal, né? Um dever de agir. Então, independente de ser grande ou não. Independente de ser grande ou não. E o município que deixa de agir, o gestor, ele está cometendo um ato de improbidade, que ele está deixando de praticar um ato de ofício. Então, o papel do Ministério Público, antes de ajuizar alguma ação, é tentar conversar, sensibilizar, firmar algum termo de ajustamento de conduta para que, dando um prazo para o gestor cumprir realmente seu papel. E um dos benefícios maiores do gestor municipal é que ele vai reduzir seus gastos com saúde. Existem estudos do IPEA que mostra que a cada R$1 que você investe na área de trânsito, você vai economizar R$5, ou seja, vamos 5 vezes a mais nos custos na saúde. Promotor de Justiça Agamenon de Jesus Azevedo, titular da comarca de Santa Luzia do Paruá, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Agradecemos e até uma próxima. Até a próxima edição.